Nós abençoamos como igreja a vida do pastor Wagner, da sua casa, sua família, o momento que eles estão vivendo, ó Deus, com essa bênção, com essa graça que o Senhor entregou para eles, por essa família sendo abençoada. E nós sabemos que o inimigo tenta de várias formas de neutralizar, de paralisá-los, ó Deus, mas nós sabemos que a graça do Senhor está sobre essa casa, a graça do Senhor está sobre este povo, Pai. Então, como igreja, nós clamamos, nós intercedemos, nós choramos pela casa dele e pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre eles, ó Pai. Usa ele de uma forma sobrenatural, renova suas forças, Senhor, a cada manhã que ele possa ver o agir do Senhor sobre a casa dele, sobre o lar dele, ó Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom dia a todos, tudo na paz do Senhor. Obrigado por essa oração, gratidão ao nosso Deus. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada em Deus. Eu quero dividir com vocês algo que mudou a minha vida em um momento. Esse texto que eu vou compartilhar com vocês, eu acredito que cada pessoa tem um texto especial na sua jornada com Deus. Há momentos, há contextos na sua vida com Deus, que textos, não que outros não são importantes, mas há momentos que Deus fala com você através de um texto, num contexto muito importante da sua vida, seja ela emocional, talvez em outra área qualquer. E esse texto que eu vou compartilhar com vocês é um texto que foi um divisor de águas na minha vida e você vai entender o porquê. Isaías 58, 11. Isaías 58, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 58, 11. E o Senhor te guiará continuamente, e satisfará tua alma na seca, e dará vigor a teus ossos. E tu serás como um jardim regado, e como um ribeiro de água, cujas águas não faltam. E aqueles que descenderem de ti edificarão os lugares antigos desolados. Tu reconstruirás os alicerces de muitas gerações, e tu serás chamado o reparador da brecha, o restaurador das veredas para habitar. Versículo 14. Então tu te deleitarás no Senhor, e eu te farei subir aos lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isso. Amém? Esse texto, ele também está atrelado a outro texto lá em Juízes, que depois eu vou ler com vocês. Nessa semana, pedindo a Deus uma orientação, a gente sempre pede a Deus uma orientação, né? É bom pedir a Deus uma orientação para compartilhar. E nessa semana eu fiquei um pouco deslocado, porque parece que tudo aquilo que eu imaginava, eu não sentia alegria, eu não sentia confirmação, eu não sentia paz. Eu não sei a vocês, aqueles que pregam, mas cada pregador, aqueles que ministram a palavra do Senhor, tem o seu ritual, né? A sua maneira de preparar o seu estudo, o seu raciocínio, a sua lógica, o seu tempo de oração, o seu tempo de consagração a Deus, aquele tempo de reflexão. E na verdade foi muito difícil para mim essa semana. E a gente sai do culto já pensando, Deus, qual é a próxima mensagem? E aí você tem opções de recorrer a coisas que você já tem, né? Que tem muita gente que já não lembra, né, as mensagens que eu preguei de 2016. Então eu posso ir lá pegar o meu arquivo e refazer, atualizar. Então há muitos recursos que a gente pode recorrer.
no momento parece que a inspiração não vem, no momento em que você abre a Bíblia e você não enxerga nada. Não sei se já aconteceu isso com você. Você está no seu devocional e fala, nossa, parece que hoje Deus não está falando comigo. Então, há momentos assim. Há momentos, e há pessoas que olham talvez para nós e acreditam que toda hora a gente tem uma inspiração, tem uma mensagem de Deus. Às vezes você faz a sua leitura, seu devocional diário, você lê a Bíblia. Afinal de contas, nós estamos aí no plano de leituras. Espero que você esteja aí na segunda carta de Coríntios. Senão você corre atrás. Senão você está atrasado e não perca essa oportunidade. Mas é isso que eu quero falar com vocês. E Deus, e eu fui percebendo aonde Deus queria me levar. E esse texto que eu preguei, que eu estou falando aqui, que eu compartilhei com vocês, eu nunca preguei esse texto, eu nunca compartilhei o que eu vivi, a minha experiência com esse texto, aquela experiência que marcou a minha vida, porque esse texto, ele veio, eu já tinha lido esse texto várias vezes, e esse texto aconteceu que no momento em que Deus me deu esse texto, foi no momento em que eu disse para Deus que eu desistiria do ministério. Eu estava vivendo uma crise pessoal, eu e Deus, um conflito, eu e Deus, uma guerra, eu e Deus. E algumas coisas na minha cabeça se passavam, alguns atalhos que você acredita que você consegue fazer, alguns contatos que você tem, algumas ligações, poderia resolver talvez o problema, a situação. E aí você fica sem saber o que fazer. Mas de repente, Deus, na sua infinita graça, na sua misericórdia, que conhece o nosso coração e sabe o quão vulnerável que nós somos, nessa jornada ministerial, nessa jornada de relacionamento com Deus, há momentos que você não está bem. Há momentos que a sua alma está seca. Há momentos que os teus ossos não têm força. E aí você procura em Deus, você procura no Senhor um alívio. E aí você fala assim, você olha para a Bíblia e fala, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. E você abre a Bíblia, mas você não sente que Ele é a sua fortaleza. Você não sente que Ele é o seu refúgio. Você não sente que Ele está te amparando. Você sabe que Ele é presente. Você sabe que Ele é soberano. Você sabe que Ele é poderoso, mas naquele momento, naquela crise, você não está sentindo. Como é que você acha que foi escrito salmos precatórios? Salmos que foram escritos na peregrinação, no sofrimento. Salmos que foram escritos no cativeiro, onde o salmista dizia, Deus, Tu me abandonaste, Tu me deixaste. Como Jeremias disse, Senhor, Tu me enganaste. Os profetas, Elias pediu em um momento a sua morte. Senhor, eu não quero mais viver. Eu não quero mais estar envolvido nisso. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais conviver com isso. Eu prefiro que o Senhor me leve. Eu não cheguei a esse ponto. Mas eu estou dizendo que Moisés também pediu a sua morte por conta da fadiga, dessa relação com Deus e com o próximo, que vai fazendo e vai levando você, algumas vezes, a pensar em desistir. E esse momento chegou na minha casa. Esse momento chegou na minha vida. E olha que eu tenho, pessoalmente, eu trabalho em mim no sentido de ter minha motivação sempre acima, minha autoestima. Eu sempre trabalho para que eu tenha uma boa autoestima, um bom pensamento, filtrando isso, mas às vezes isso não chega. Às vezes só isso não chega, porque a sua alma está seca e você precisa de algo que seja um divisor de Deus em sua vida. E quem sabe isso é o que você está precisando hoje. E aí eu senti de Deus essa semana, o tempo todo, eu falei, Deus, e essa mensagem eu pensava que eu pregaria, mas não somente agora, mas depois de um futuro muito distante, quando algumas coisas estivessem mais alinhadas com aquilo que eu acreditava, mas eu não consegui parar de pensar nisso.
E eu disse: Deus, eu me rendo, eu me submeto a isso e vou compartilhar. Tanto é que nem esboço eu consegui fazer, nem escrever nenhuma frase eu consegui. Não consegui escrever nada. E eu entendi que Deus queria que eu compartilhasse com vocês o meu coração. Essa vivência com Deus. Esse drama que é você ter um relacionamento com Deus, de pensar que todas as coisas serão claras, ou que a sua fé te vai dar uma certeza absoluta que as coisas vão funcionar, e nem sempre você tem fé, mas as coisas não funcionam. Você tem fé, você ora, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com você, tem a ver com o processo, tem a ver com a etapa que você tem que viver, com a estação que você tem que desfrutar. E aqui esse texto, eu me lembro que uma pessoa, não foi eu lendo esse texto, uma pessoa me liga e diz assim: pastor, Deus tocou no meu coração para te entregar uma mensagem, né? E aí você pensa: poxa, eu quero então ouvir essa mensagem, porque a gente pensa que a mensagem virá da boca da pessoa que Deus está usando, mas essa mulher disse: a mensagem que Deus tem para ti está em Isaías 58, 11, 12. E aí eu desliguei o telefone correndo e fui ler o texto, Isaías 58, 11. E naquele momento, ela não sabia de nada, naquele momento eu li o texto, eu não entendi o texto, eu não compreendi o texto. Por que eu não compreendi o texto? Por conta do conhecimento que você tem. Você vai estudando, você vai lendo um comentário, você vai lendo outra coisa, a sua cabeça fica muito formatada, muito projetada a pensar sobre apenas uma perspectiva, apenas um ponto de vista. Então, todas as vezes que eu lia dentro de uma ótica, talvez teológica, talvez de uma maneira de interpretar o que estava escrito, mas naquele dia, essa mensagem não era para o destinatário deles lá, era para o meu coração, para a minha realidade, para o meu momento, para a minha situação. E naquele momento que eu li, eu não consegui parar de ler, de reler, até que eu entendi. E eu disse para Deus: eu entendi, Senhor. E naquele momento em diante, aquele pensamento de desistência, aquele pensamento de fugir da realidade, de fugir daquele problema, eu entendi que Deus estava me dando algo que eu precisava fazer. E aí esse texto: e o Senhor te guiará continuamente. Eu disse: Deus, eu quero que o Senhor me guie todos os dias, e satisfará a tua alma na seca. Olha, satisfará a tua alma na seca. Então há momentos que a sua alma vai estar seca, que você precisa de uma chuva, você precisa da gota da graça, de algo específico de Deus, porque às vezes uma palavra: Deus está com você, não é suficiente, você sabe disso. Eu vou orar por você, você sabe disso, que tem muitas pessoas que oram por você, mas não é isso que você precisa. Você precisa de algo específico na sua história, algo que seja um divisor, que muda a sua mentalidade, que muda a sua perspectiva de ver as coisas da maneira que Deus quer que você veja, e dará vigor aos teus ossos. Às vezes, os nossos ossos que falam sobre a nossa estrutura está frágil. Você se dá como uma pessoa forte, você consegue fazer esse papel muito bem. Está tudo bem, maravilhoso, Deus está no controle. São chavões que nós falamos na nossa vida com Deus, porque nós somos um povo projetado pela fé, um povo projetado pela esperança. Então vai tudo bem. É como aquela mulher disse para o profeta: vai tudo bem, o filho dela estava morto. Então às vezes nós falamos que vai tudo bem, mas existem áreas mortas em nossas vidas que a gente precisa de um ponto de Deus, de divisor, que possa trazer clarear a nossa visão, o nosso entendimento sobre aquele processo que você está vivendo. E tu será como um jardim regado
como um ribeiro de água, cujas águas não faltam. Mas isso é uma mensagem profética no momento em que a sua alma está seca e você não está jorrando nada. Só que o problema disso, e aí, durante a semana, a gente vai conversando com um, vai conversando com o outro, e nessa semana, uma pessoa me diz assim: eu não estou pronto para fazer o que eu estou fazendo. Eu não estou apto para fazer o que eu estou fazendo. Eu não tenho força para fazer o que eu estou fazendo. E eu expliquei: olha, então você nunca terá isso. Porque ninguém está 100% pronto para fazer. Eu não estou 100% pronto para fazer o que eu estou fazendo. E eu disse para essa pessoa: porque Deus te cura enquanto você serve. Deus te cura enquanto você trabalha para Ele. E às vezes você está trabalhando para Deus, sangrando, trabalhando para Deus, precisando de um milagre, precisando de uma providência, precisando de um agir de Deus, mas você está entregando o seu dom, entregando o seu amor, a sua devoção, a sua vida para Deus, e você está vendo Deus agindo ali, você está vendo Deus fazendo acolá, mas você não está vendo Deus fazendo em você. Mas você precisa fazer a sua missão. E uma coisa que eu aprendi, que Deus me ensinou, que a missão está acima dos nossos sentimentos. E grande parte das vezes que nós pensamos em desistir é porque nós estamos ouvindo os nossos sentimentos, os nossos constrangimentos da vida. Nós lidamos com pessoas abençoam, pessoas também machucam, pessoas saram umas às outras, mas nós estamos nesse contexto e cada pessoa tem o seu estilo, tem a sua maneira, tem o seu comportamento, tem o seu agir, tem o seu pensar, tem a sua cabeça formada para algo, e evidentemente que nessas andanças, você, eu, nós podemos então nos chocar nessa relação. E algumas vezes a gente pode ficar ferido. E veja que o texto está dizendo sobre reparação de brechas. E reparar, ser um reparador de brechas, veja, Deus significa que há pessoas que Deus levanta, que o seu ministério, o seu chamado será para reparar e não para criar algo. E reparar, imagina você começar uma estrutura do zero, você desenhando ela, você arquitetando, você ali com toda a sua estrutura. Outra coisa é você pegar um prédio ferido, com rachaduras, e você ter que refazer, reformar, trabalhar em cima do que já foi feito e reparar o que precisa ser reparado. Demanda mais tempo, demanda mais trabalho, demanda mais desgaste, mas é um trabalho necessário. E esse é um trabalho que às vezes nós não queremos, que meu Deus, chama outro, né? Chama outro para essa função, chama outro para que faça esse tipo de coisa. Então, às vezes, Deus nos aperta, Deus nos coloca em algumas bifurcações da vida que a gente não tem como. A gente parece aquela jumenta com Balaão, lembra? Que ele foi no estreito, que ela não podia nem para frente, nem para trás. Ela ficou presa, tanto a jumenta, tanto o Balaão. Então, às vezes, Deus nos coloca em cercos para que possa nos alinhar. Então, a missão deve estar sempre acima do seu sentimento. Então, o que eu sinto, às vezes, não vai alterar muito. Porque a missão, eu preciso desempenhar a minha função. Eu estava ouvindo um pastor, que ele agora jubilou, mais de 40 e poucos anos de ministério. Ele estava dizendo que ele tem 2 filhos, um homem e uma mulher, e a filha dele mais nova disse para ele assim um dia: pai, eu estou saindo da igreja, eu não quero mais estar no culto, eu não quero mais ir
igreja, eu não quero mais Deus, eu quero viver a minha vida. E o pai disse: filha, eu vou respeitar a sua opinião, vou respeitar a sua ideia, mas você sabe que isso não é o melhor caminho. A menina saiu de casa, ia para as noitadas, fazia o que fazia, ficou grávida 2 vezes, uma perdeu. E esse pastor dizia que ele e a sua esposa se reuniam em volta da mesa e chorava: Senhor, por que a minha filha? Por que a minha filha? E no dia seguinte ele tinha que subir no altar e pregar a palavra. No dia seguinte ele disse que não lhe apetecia levantar da cama, porque ele se sentia tão inapto. Como que eu posso ensinar se a minha filha saiu de casa? E ele disse que vivia debaixo de uma culpa, perguntando para a esposa: onde é que nós erramos? Até que Deus falou com ele que não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com a decisão dela e tal. E ele chega para a igreja e fala: irmãos, vocês vão ver a minha filha aí, ela está grávida, eu não concordo com a sua decisão, mas ela é minha filha e eu não vou deixar de amá-la, eu vou estar com ela, seja o que for. Mas ele disse que a missão dele estava além do sentimento dele. Então ele, naquela situação difícil, viveu assim durante muitos anos, orando, intercedendo. Hoje a filha dele retornou para a casa do pai e hoje faz parte do ministério de louvor da igreja, que ele agora passou para outra pessoa. O ministério tem esses momentos que a sua missão precisa estar sempre acima do que você está vivendo. Então, quando alguém chega: pastor, eu não posso ser um líder de célula, porque eu estou vivendo essa fase, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo e tal, etc. E é nesses momentos que a graça de Deus é evidente na nossa vida. O que não pode acontecer com você e comigo é falta de caráter e pecado. Pecado, quando há pecado, não há conversa, não há tolerância para o pecado, não há diálogo para o pecado. O pecado precisa ser tratado, cortado na raiz. Agora, quando é comportamento, quando é falhas, é corriqueiras, que a pessoa talvez não amadureceu, não cresceu, não evoluiu, não chegou àquele entendimento, você precisa ter amor, ter paciência, ter bondade e por aí vai. Então, há momentos na história da gente que essa relação parece que você não tem mais aquela vida interna, que você fala: Deus, o que eu queria fazer é não ir para o culto hoje. Porque se alguém aqui falar assim que não vai vir ao culto, está tudo bem. Mas se o pastor não vier ao culto, ele mesmo assim tem que trabalhar para ver se tem alguém que vai substituí-lo. Entende? Então, às vezes também não apetece. Muitas vezes não me apeteceu vir ao culto, porque talvez o coração estava ferido, o coração estava machucado. Então, é esses momentos da vida cristã, do relacionamento com Deus, na devoção que você tem com Deus, e enquanto você serve, Deus vai ensinando você. Então, esse texto, ele veio num momento assim muito chave na minha vida, que eu estava decidido, no meu pensamento, no meu coração, eu estava decidido: não, eu não quero mais isso. Eu achava que eu não merecia algumas coisas. Deus, eu não quero, eu estava chateado, eu estava guerreando com Deus. Deus, eu não quero isso mais. Sabe, sempre tem um Pedro, né? Que é impulsivo, colérico, tem o João. Então, você vai lidar. Então, cada um de nós temos uma personagem: o Pedro, o filho do trovão. Tem uns que são dramáticos, melancólicos na presença de Deus, chora, mas chora, e parece que nada acontece, sai da oração mais depressivo do que quando entrou, porque não ouviu Deus. E às vezes, Deus se cala. E teve períodos que Deus se calou. E é tão difícil, pastor Dimar, quando Deus se cala. Porque quando Deus se cala, você não sabe o que fazer. E aí você fica naquela coisa: eu faço pela minha intuição,
Eu faço por aquilo que eu sei, por aquilo que eu entendo. O que eu faço agora quando Deus se cala? Aí você fica entre a cruz e o punhal. Se você fizer algo na intuição e se isso não for da vontade de Deus. Então você fica naquela guerra, naquela luta, sem saber o que realmente você consegue fazer. Quem sabe você talvez já viveu isso. E aí eu vou continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Independentemente. Uma vez eu estava lendo a palavra de Deus, uma das maneiras que Deus mais fala comigo. Eu tenho duas formas que Deus mais comunica comigo e eu entendo claramente. É pela palavra, pela leitura. Eu vejo Deus tocando fortemente no meu íntimo, saltando o texto, chamando a minha atenção, eu não consigo pular. E eu lembro um dia que eu estava lendo Moisés ali falando sobre a rocha, que ele tinha que falar, foi bater. E aí eu questionei a Deus algumas coisas, e Deus ali me apertou. Eu fui corrigido pelo Espírito Santo de Deus. Naquele momento, até aquele momento, eu estava usando o que eu sabia com a motivação errada. Que é tão sutil que você não entende isso. Mas aí Deus falou assim, a mesma coisa que eu disse para Moisés, é a mesma coisa que eu digo para você. Fale com a rocha, não bata na rocha. Porque a tendência é que quando você está saturado de algumas coisas, me dá água, me dá pão, me dá água, me dá pão, me dá carne, me dá água, me dá pão, me dá água, me dá pão. Era isso que o povo de Israel fazia com Moisés o tempo inteiro. Chega um certo ponto que Moisés, no seu temperamento, ele se esgotou. E naquele momento, ao invés de ele usar a sua missão para cumprir o seu propósito, ele deixou que o seu sentimento o conduzisse. Aí ele foi e bateu na rocha. E às vezes, nós batemos em pessoas, até mesmo com a palavra. Usamos até a palavra de Deus como indireta. Olha só, hein? Veja lá. Entende? Nós podemos usar nesse sentido. E falar com a rocha é demonstrar o amor de Deus, a graça de Deus. Então Deus disse para Moisés, olha, o erro que você fez é intolerável, porque você é autoridade espiritual e você me representa. Então você me representou como Deus irado. Então, Moisés, não tem conversa. Não tem diálogo entre eu e tu nesse aspecto, nesse assunto. E por conta disso, Moisés não entrou na terra prometida. Ele viu, mas ele não entrou. Porque naquele momento, então, na nossa caminhada, e aí você vai aprendendo com Deus, e Deus vai te ensinando a controlar, a ter mais domínio próprio, a ter mais sensibilidade para o que Deus está fazendo. E um dia, Deus, é esse texto aqui, outro texto que eu quero compartilhar com vocês, que é em Juízes. Deus me deu essa palavra. Juízes 3. Ora, essas são as nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, tantos quantos em Israel não tinham conhecido todas as guerras de Canaã, somente para que as gerações dos filhos de Israel pudessem saber e ensiná-los a guerra, pelo menos aos que antes nada sabiam. Quando eu li esse texto, naquele contexto onde eu estava, Deus estava no meu questionamento. Deus me disse, eu estou ensinando você a combater. Eu estou ensinando você a guerrear. O que acontece nesse contexto é que os filhos da geração de Josué não foram treinados para a batalha. Então Deus deixou algumas nações. Amém. Fica tranquilo, isso é a palavra de Deus.
Então, naquele momento, os filhos de Israel, os filhos da geração de Josué, não foram preparados para a guerra. Então Deus deixou algumas nações para pôr aqueles filhos à prova, para que eles pudessem ensinar a arte da guerra. Então Deus me disse: eu estou ensinando você a guerrear. Eu estou ensinando você a lutar nas trincheiras de uma batalha. E às vezes nós não entendemos isso. Então eu orava: Senhor, por que esse inimigo não cai? Por que esse inimigo está repreendido em nome de Jesus? Ele não está repreendido, porque Deus usou ele para te forjar. Deus deixou eles para que eles forjassem o seu caráter, treinasse o seu coração, treinasse a sua mentalidade. E entender isso é um choque de realidade. Então, eles são necessários. É necessário que eles me instigam, é necessário que eles me machucam, é necessário que eles apertam o meu pé, Isaac, porque Deus colocou eles para provar o meu coração, para que aquela nação, aqueles filhos, pudessem também certificar: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Então, na sua vida cristã, há muitos problemas que você vai orar, está repreendido em nome de Jesus, não vai sair. Porque aquele problema, aquela situação, é um meio de Deus forjar o seu caráter. É um meio de Deus trabalhar o seu coração, trabalhar o seu temperamento, trabalhar as suas emoções. E quando você vai trabalhando com Deus, eu não sei há quanto vocês, mas desde os 15 anos, desde a minha mãe, ela já tinha recebido muitas profecias que o filho dela seria pastor, e várias outras pessoas falavam a mesma coisa para ela. E quando ela veio para Portugal, uma pessoa no aeroporto disse para ela: olha, eu vejo seu filho pregando a palavra de Deus. E ela estava desviada e disse: você está louco, porque a pessoa que disse isso, ele era um profeta e ele era meio doido. O profeta é doido. Se você olhar os profetas na Bíblia, todos eles eram doidos, porque senão Deus não chamaria eles. Jeremias só profetizava coisa dura, doido, ninguém, não quero ouvir isso. Ezequiel, Deus chamou Ezequiel e disse: olha, Ezequiel, você vai profetizar para uma casa rebelde, você vai profetizar, eles não vão te ouvir, todavia profetiza. E Ezequiel tinha que profetizar sobre aquele povo, sabendo que a nação de Israel era uma casa rebelde. Só um profeta que aguenta isso. O profeta, ele chegava, ele acusava o rei, como foi o caso de Elias. Deus falou assim: Elias, apresenta-te ao rei Acabe. Acabe estava procurando Elias para matar, e Deus manda Elias se apresentar a Acabe. Eu acho que Deus é mais doido, né? Mas Deus está treinando o seu profeta. Treinando, forjando. Vai lá, sua coragem, eu quero ver se você confia, eu quero ver se você realmente... Então, nessa vida com Deus, nessa experiência até aqui, eu tenho visto muito isso. Deus apertando, Deus alinhando, Deus ajustando, e Deus vai te afinando para que você seja aquilo que Ele sempre projetou para ser. E às vezes, nós recebemos uma palavra, uma promessa, e a gente fica todo empolgado. Deus vai fazer na semana que vem. Deus vai agir, Deus vai levantar alguém, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo e tal, e etc. E aquelas promessas, elas guiam a sua vida, elas te dão esperança, mas passa um ano, passa 2 anos, e aquilo não acontece. E a tendência nossa, primeira é: não foi de Deus. O profeta exagerou, a profetisa estava na carne, porque é muito mais fácil falar isso.
Porque uma das premissas bíblicas para uma profecia ser verdadeira é quando ela se cumpria. Então, enquanto não se cumpre, imagina então Abraão ter que esperar 100 anos para que uma promessa se cumpra. E nesse processo de 100 anos, ele tem que acreditar, mesmo não vendo nada que fosse favorável para ele acreditar. Então você vai enfrentar isso na sua vida com Deus. E Deus vai ensinar você a guerrear. Deus vai ensinar você a lutar. Deus vai ensinar você a se tornar uma pessoa resiliente. Porque Deus, ele tem várias maneiras de forjar uma pessoa. Às vezes, vou te dar aqui um bom exemplo de Paulo, de Saulo. Deus preparou ele desde o seu jardim de infância. Deu a ele uma boa família, uma estrutura financeira. Ele teve boas escolas, bons mentores, estudou tudo sobre a lei, era um mestre na lei, mas ele tinha tudo, de menos a experiência com Deus. Então, mas Deus, sabendo que tudo estava orquestrado pelo Senhor, no caminho de Damasco, Deus encontra com Paulo, Jesus encontra com Paulo, muda a vida de Paulo, dá um novo direcionamento para Paulo, e ele, com todo aquele currículo, com toda aquela bagagem, Paulo teve que ficar 13 anos na Arábia. Esses 13 anos Deus ali forjando, porque Paulo, no seu entusiasmo, ele queria convencer os judeus, os seus amigos, sobre essa nova fé, essa nova esperança, e não era o tempo de Paulo. E depois a igreja cresceu, Barnabé foi, chamou Saulo, levou eles para Antioquia, e lá em Antioquia o Espírito Santo falou: separai para mim Paulo e Bernabé. Esse era o tempo de Paulo começar o teu ministério. Então, às vezes, a gente não percebe isso entre o tempo, entre a promessa, e Deus vai nesse caminho que você vai esperando, é aquele sentido de Salmos 40, esperei com paciência, mas no original é esperei esperando no Senhor. Como é que você espera esperando? Espera esperando no Senhor até que Ele cumpra o que Ele prometeu. Até que Ele não promete, até que Ele não cumpra a sua missão original, Ele vai alinhar você, ajustar você para que você esteja apto para cumprir o seu propósito. Então Deus, a maneira como Ele vai guiar a sua vida pode ser totalmente e normalmente é muito diferente daquilo que você imaginou. A maneira como eu imaginava o ministério é muito diferente. E Deus tem outras formas de você entrar no ministério. Exemplo, Amós era filho de boiadeiro, não tinha preparo nenhum. Amós não tinha preparo nenhum. E Deus, no meio do pasto, chama Amós para profetizar para o seu povo. E Amós, ele vai profetizar ao povo: quem é você? Ele diz: olha, eu sou filho de boiadeiro, e Deus me chamou para profetizar. Se Amós não fosse um peão bravo, firme, rígido, aquele peão que acostumava a dar soco na boca da vaca, lá no Goiás tem isso. A vaca vinha assim, os caras, pumba, davam um soco nela, ela... Peão é desse jeito, murro seco, bravo, esquisito, temperamento curto às vezes. Então, Amós era uma pessoa sem preparo. Mas Deus precisou de Amós, do seu temperamento, do seu jeito, do seu estilo, para contrariar tudo. Por isso que Paulo diz: olha, Deus pega os que não são para confundir os que são. Deus
confunde as coisas, ele inverte as ordens das coisas. Então, nessa caminhada com Deus, você vai verificar muito isso. E aqui, nesse momento, Deus estava me orientando que alguns problemas não deveriam sair da minha vida. Tem problemas que você precisa tê-los. Tem problemas no seu casamento que você precisa ter. Tem problemas com seus filhos que você precisa ter. Tem problemas na sua vida financeira que você precisa ter. Porque essa é a maneira como Deus prova o teu coração. É a maneira como Deus vai guiar você. Então, às vezes, me tira desse problema é a pior ação que você pode fazer. E nesse caminhar com Deus, eu fui entendendo algumas coisas que Deus ia me dizendo. Poucas vezes eu questiono. Hoje a minha pergunta para Deus é: o que o Senhor quer me ensinar nesse momento, nesse processo? Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja. Eu me lembro um período que eu fiquei em uma consagração muito firme com Deus, de quase 2 anos. Eu orava, lia a Bíblia, orava, lia a Bíblia, orava, lia a Bíblia o tempo inteiro. Eu me lembro uma vez que a minha família iria fazer uma viagem para a Espanha. Eu disse: eu não vou, eu vou ficar, eu vou orar, eu preciso me dedicar, Deus precisa me curar. E eu ficava orando e jejuando, orando, jejuando. Teve um dia que eu fiquei dias com a palavra, orando, buscando em Deus força para continuar fazendo o que eu não queria fazer. Então é isso que quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu quero desistir, eu falo: como assim? Eu quero entregar isso, como assim? Porque normalmente a origem disso é sentimentos, é frustrações com pessoas, é frustrações com a igreja, porque não agradou, porque não atendeu às expectativas, porque não conseguiu se encaixar. E aí a nossa noção é mais fácil sair, só que depois você vai encontrar outro problema. E você nunca entende isso como um preparo. Você nunca entende isso como um mover de Deus para te ensinar, para te guiar, para te orientar. Eu não sei em que ponto da jornada que você está. Aí uma vez, eu estava em um retiro, uma pessoa veio, orou por mim e disse assim: olha, Deus está me dizendo, veio aqui uma palavra para entregar para ti, que você será chamado reparador de brechas. O texto que eu li. E o cara nunca tinha me visto. E aí Deus vai confirmando com você ao longo do tempo. Neemias, ele foi o reparador de brechas. Neemias, havia pessoas que não estavam nem aí com os muros caídos, mas Neemias, ele se colocou na brecha. Lembra aquele texto que Deus disse: eu procurei alguém que se colocasse na brecha, mas eu não encontrei ninguém. E Neemias, ele se coloca à disposição de Deus para fazer um trabalho complicado, de reparação, de reconstrução, de levar o povo: olha, a nossa cidade precisa estar fechada, a nossa cidade não pode estar aberta. E Neemias teve a graça de Deus dar a ele todas as condições e recursos para tal. Mesmo assim, o trabalho não foi fácil. Então, às vezes você pode ter recursos, você pode ter bens, mas não será fácil, porque você pode ter recursos, você só faz algo com pessoas. E essa foi a lição dura de Neemias. E
Neemias, ele vai, ele reconstrói o muro em 52 dias, depois ele retorna, ele reconstrói ali algumas crenças, ele retorna, e quando ele volta, o que o povo fez? O povo fez coisas erradas, casou com outras mulheres de outros povos, e Neemias, quando chega, o que vocês estão fazendo? Isso é o povo. São as pessoas que fazem isso. Depois de um grande trabalho, depois de um grande empenho, de dedicação, de oração, de consagração, mas isso é gente é desse jeito. Então, no ministério, na sua vida cristã com Deus, você vai ter que lidar com pessoas assim, que de repente está bem, depois está mal, depois vai embora, depois volta como se nada tivesse acontecido. Faz parte, e você precisa cumprir o seu papel. Você precisa cumprir a sua missão de amar, de abençoar, de declarar bênção, de estender as suas mãos, de fazer o seu papel, enquanto as pessoas talvez até te ferem, enquanto as pessoas talvez até te criticam, você está ali cumprindo o seu papel. Porque isso, J.B. Carvalho diz que Deus envia pessoas até você para te tratar, mas Deus também te usa para tratar algumas pessoas. Então, é um trabalho de mão dupla, onde eu sou tratado pelo pastor Adimar e vice-versa. E nessa relação, nossa comunhão com Deus aumenta, porque Deus sempre vai usar pessoas para te apertar, ou para te empurrar, para te levar a um outro nível, seja de dom espiritual, seja de qualquer outra coisa. Deus sempre vai levar você até alguém. Então tem muita gente que pede, o Senhor me dá um anjo aqui, não sei o quê. Não vai acontecer, Deus vai usar alguém. E aí é que está a sua sabedoria. Então nesse tempo de caminhada, Deus mudou muito a minha visão, a minha mentalidade. Então o que eu digo para você? Seja aberto. Porque Deus tem várias formas de falar com você. Seja aberto para que a sua crença, e eu estou dizendo isso porque durante algum tempo eu era uma pessoa muito mais fechada. E Deus foi trabalhando, Deus foi apertando, Deus foi mudando o meu coração, porque você fica muito crítico, você fica muito enxergando coisas que você não poderia enxergar, porque você, na sua ótica, você poderia, não, isso não é relevante. Então nós precisamos ter noção disso. Um pastor disse, por que Deus não dá todos os dons para uma pessoa só? Não era mais fácil Deus me dar todos os dons? Dom de apóstolo, dom de pastor, de mestre, de evangelista. Não era mais fácil? Uma pessoa só resolvia todo o problema. Tem todos os dons para servir o corpo de Cristo. Mas aí ele disse algo muito interessante. Por que Deus não faz isso? Para que você possa recorrer a alguém para desfrutar de Deus com o dom que Deus deu a outra pessoa. O corpo de Cristo em operação. Então, se eu quero me mover em um dom, se a minha área é ensino e a outra área é apostólica, que mexe com dons, com curas, com milagres, você vai ter que tirar muita coisa da sua mente para que você possa usufruir de Deus sem usar aquela arma de defesa e deixar Deus agir. Então essa tem sido a minha experiência, que Deus tem me conduzido, e eu quero sempre pedir a Deus que Ele continue guiando o meu coração segundo a sua vontade, porque Ele pode mudar as situações, Ele pode mudar os contextos, Ele pode mudar completamente a sua vida, mas existem textos que são divisores na sua vida. E esses dois foram dois textos que me marcaram. E eu acredito, vou dar dois exemplos. O caso de Moisés. Toda vez que ele lembra da sarça, o que ele lembra? Da experiência com Deus. Toda vez que Isaías, talvez ele pudesse lembrar da morte do rei Uzias, ele vai ver que foi naquele ano que o rei Uzias morreu, que ele viu o Senhor. Talvez Paulo, quando ele pensa no caminho de Damasco,
ele lembrasse da presença ressurreta do seu Senhor. E aquilo foi orientação para a sua vida, foi um divisor de águas na sua vida. Então, meus amados, eu não sei o que você precisa, eu não sei onde você está na caminhada, e talvez por motivos até menores você já pensou até em desistir da igreja de Cristo, desistir. Eu me lembro uma vez, teve um jovem que debateu assim, as igrejas tem tudo falha, não sei o quê, e meu papai começou a falar de coisa. Eu falei, você já leu a Bíblia? Você já leu a igreja de Coríntios? Que lá tinha divisões, lá tinha um homem lá que teve uma relação com a madrasta, está escrito, você já leu isso? A igreja vai ter problemas. Teve lá um que Paulo entregou para Satanás, olha para você ver, isso aí eu entreguei para Satanás. A igreja vai ter problemas, porque as pessoas dão problemas. E aí tem dois tipos de problemas, né? Aquele que você cria, e você vai arcar com as consequências do problema que você criou, as suas decisões, as suas escolhas. Foi você que criou, então se vira com as suas decisões. Mas há problemas que você não tem nada a ver, mas que você é afetado. Você não teve participação, você não teve envolvimento, mas você faz parte do pacote. Acã pecou, todo Israel pagou o preço. Os outros tiveram seus entes queridos mortos na batalha, porque alguém decidiu roubar. E fazia parte de um pacto que quem pegasse algo que era anátema, ou seja, era amaldiçoado. Então Acã e toda a sua família foram mortos. Mas não foram só eles. Aqueles que foram para Ai também morreram. Eles não criaram problemas, mas eles foram afetados pelo problema de Acã. Então o problema que você cria afeta o corpo de Cristo. Então nós temos que pensar nessa ótica. Então sempre vai existir isso. E aí está a nossa relação com o Pai, a nossa relação com o Espírito Santo, a nossa relação com a palavra. Deixa Deus te guiar, deixa Deus orientar a sua vida, deixa Deus te conduzir em cada decisão. E entenda, você vai sofrer muitas decepções, você vai decepcionar também muita gente, você vai sofrer, mas você também vai fazer algumas pessoas sofrer com o seu temperamento, com o seu jeito, com a sua forma. Mas nós vamos nos arranhando, mas nós vamos sendo transformados pelo Espírito. O nosso temperamento vai se tornando cada vez mais controlado pelo Senhor. E é isso que é a dinâmica da vida cristã. Por isso que Paulo vai descrever lá em Gálatas sobre o domínio próprio, a temperança. E como é que se faz isso? No meio de problemas. Como é que você vai ter domínio próprio? Deixa a sua esposa gritar com você, coloca uma água na boca e segura a água. E vice-versa. Domínio próprio, paciência. Como é que você cria? Sofrendo. Você tem que ser, alguém tem que te pisar para você treinar isso. Então, não questione dos seus problemas. Tem um pastor lá nos Estados Unidos que ele fala o seguinte, eu já encerro: pare de questionar sobre os seus problemas, porque tem muita gente que queria ter o seu problema. Para de questionar sobre o seu marido e sua esposa, porque pode ter muita gente de olho. Para de questionar sobre o seu emprego, porque pode ter muita gente de olho. Isso é verdade. Então você está reclamando de algo que tem gente que está à espera. Eu quero muito ter esse problema. Eu quero muito ter essa dificuldade. Então, fique atento com o que você reclama. Amém? E deixa Deus te guiar. Fique em pé. Quero orar por você. E depois, outra altura, eu continuo esse texto. Fecha os seus olhos. Deixa Deus te guiar.
Deixa Deus te conduzir. Talvez a sua alma está seca. Talvez os seus ossos, talvez você pode estar dizendo, Senhor, eu já não aguento mais. Quando Elias pensou em desistir, Deus disse para ele, levanta e come, porque grande é a sua caminhada. Então, quando você pensar em desistir, levanta e come, porque grande é a sua jornada. Eu creio que aquilo que você está passando é um treinamento de Deus para você. É uma maneira que Deus está fazendo para fazer você crescer, para que você cumpra o seu propósito. Então eu quero orar por você, orar pela sua vida, orar pelo seu coração, orar para que Deus te dê discernimento, para que você entenda aonde Deus quer te guiar. Muitas vezes eu tive que voltar atrás, eu tive que me render perante Deus, eu tive que me prostrar, pastor Adimar, diante de Deus, pedir perdão, porque o nosso temperamento às vezes nos atropela. E aí uma coisa que eu tenho aprendido, há muita gente que já caminhou muito mais do que você na fé. Eu tenho 36 anos e eu sempre procuro andar com pessoas mais velhas do que eu. Ouvir essas pessoas. O que eles dizem, o que eles falam, de suas experiências, de suas histórias, de sua caminhada, porque isso te ajuda a não errar, a não tropeçar. Porque o nosso temperamento é traiçoeiro. O nosso temperamento pode afastar algumas bênçãos de nós. Não que elas vão embora, elas só vão ficar mais demoradas, até que você resolva essa parte. Até que você aprenda a se dominar. É fácil, pastor? Não, não é fácil. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós somos pecadores. Estamos naquilo que a teologia chama de santificação. Estamos sendo santificados. Pedro diz que nós somos santificados pela tua palavra. Então todos os dias a palavra de Deus te santifica. E a palavra de Deus precisa confrontar o nosso caráter. Então permita nessa jornada Deus falar com você. Eu volto a repetir que Deus tem falado muito comigo, não de um formato que eu estava acostumado. Ele está fazendo outras coisas, outras maneiras de comunicar comigo. Então não se resuma só naquilo que você já experimentou de Deus. Há sempre a mais de Deus para você. Eu sei que você quer mais de Deus. Eu sei que todos nós aqui queremos uma experiência a mais com Deus. E na minha experiência também quanto mais experiência você tem com Deus, mais responsabilidade você tem. Todas as vezes que Deus falou com alguém, Deus falou para entregar uma missão. Então não peça experiência com Deus se você não estiver disposto a ouvi-lo e a fazer o que Ele pede para você. A oração mais perigosa é: eis-me aqui, Senhor. E às vezes agora, aquilo que eu sei de Deus não me deixa desistir. Por isso que você enxerga aí alguns pastores, que é um fenômeno que está acontecendo, que eles se suicidam. Por várias razões, por várias coisas que levam alguns a tomar essa decisão. E eu vi um pastor muito sábio dizendo que Deus entende a agonia da alma desses homens. Então nós precisamos valorizar o que a gente sente e saber que Deus pode tratar qualquer tipo de emoção
qualquer tipo de sentimento que esteja no nosso coração. Philip Yancey, ele escreveu um livro chamado Decepcionado com Deus. Talvez você já se decepcionou com Deus. Talvez você já se irritou com Deus. Eu já me irritei, perdi sempre. Vou perder sempre. Sabe por quê? Você abre a sua Bíblia e você profetiza a palavra, sim ou não? Você vê a palavra, Deus está aqui, mas você não quer uma relação com Ele, você quer que Ele só cumpra e resolva o seu problema. Você quer que Ele tire você da fornalha, mas Deus quer estar com você na fornalha. E essa é a lição que eu tenho aprendido. Eu lembro quando a igreja estava com muita dívida, e eu questionava com Deus, Deus, eu não posso estar subindo no púlpito. É constrangedor para mim falar que o Senhor é provisão e a sua igreja numa situação dessa. Aí um dia Deus me disse, não me peça abundância. Aprenda a viver com o necessário. E durante anos nós somos testemunhas que durante cada mês era o necessário. Aprender a viver com o necessário. Então Deus diz, não me peça abundância, estou ensinando você a guerrear. São essas coisas, eu poderia dizer tantos outros exemplos de você talvez sair, talvez de um culto desse para sua casa, e você ficar, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou pastorear essa situação? Como que eu vou resolver a situação? E você falando isso com Deus, são situações, é para você dizer que eu também não estou pronto para fazer o que eu estou fazendo. Tem situações que eu não sei resolver. Tem situações que eu nunca vi na minha vida. Que eu nem sei por onde começar. Mas aí você ora. Aí você pede ajuda. Você tem conselheiros. Você tem mentores. E te clareiam. Mas você nunca vai estar pronto. Então não rejeita o que Deus coloca em sua mão agora. Mas no caminho Deus vai te forjar. No caminho Deus vai te treinar. No caminho Deus vai tirar algumas pedrinhas da sua vida. E Ele vai resolver a sua história. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Eu compartilhei, Senhor, aquilo que o Senhor conduziu o meu coração. Aqui estão o seu povo, a sua igreja, os seus filhos, suas filhas. Cada um de nós está em uma jornada, em um ponto nessa relação com o Senhor. A minha oração, Pai, é que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê discernimento espiritual para entender a sua vontade, Senhor. Que a nossa mente seja renovada pelo Teu Espírito, para que possamos compreender a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor. Não nos deixe enganados, Senhor. Não nos deixe cegos, sem entendimento, sem discernimento. Mas nos guia, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor nos guiará continuamente. Às vezes, meu Pai, a nossa alma está seca. Às vezes, nós não temos força nos nossos ossos. Às vezes, Deus, nós não queremos estar aqui, Senhor, cultuando a Ti, adorando o Seu nome. Às vezes, Pai, nós estamos tão cansados, tão fadigados, tão preocupados com a nossa vida, talvez com as nossas contas, com os nossos afazeres, e nós deixamos que isso, Senhor, leve a nossa espiritualidade, a nossa relação com o Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Eu me rendo, Senhor, diante de Ti, eu me rendo diante da Sua palavra. É o Senhor que é o nosso pastor, é o Senhor que nos guia. Eu sou Sua ovelha, Senhor. Eu sou ovelha do Teu pasto. Ah, Senhor, guia-me mansamente nas águas tranquilas, em pastos verdejantes. Eu quero descansar em Teus braços, ó Pai. Eu quero, Senhor, me deleitar no Senhor. Eu quero, Senhor, ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, não pelo meu sentimento,
não pelo meu ego, Senhor. Quebra o meu ego, quebra o meu orgulho, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, eu tenho sido orgulhoso, talvez com a minha esposa, com os meus filhos, com alguns membros aqui, Deus, quantas vezes quebra, Senhor, o nosso orgulho, o meu orgulho diante de Ti. Ah, Deus, quantas vezes eu fui crítico, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, isso pairou no meu coração, me perdoa. Me ajude, Senhor, a ser um cristão melhor, a ser um filho melhor, a ser um pai melhor, a ser um esposo melhor, a ser um pastor melhor diante da Sua presença. Ah, Deus, eu Te peço, continua, Senhor, nos guiando poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa oração? Você está pronto para ser guiado pelo Senhor, ser forjado pelo Senhor? Amém?